Por isso, irmãos, nós, por causa disso, né, todo aquele nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, né? Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então essa simples fé aciona um poder tremendo, né? Então da mesma maneira, irmãos, esse é o amor de Deus. Não é pelo nosso esforço humano, mas é pelo poder da palavra, né? Na sua prática. Quando nós praticamos a palavra, nós temos o poder. Então, da mesma maneira que ninguém é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo, né? Vamos lá ver, Gálatas 2, versículo 16. Gálatas 2, versículo 16. Não é, irmãos, pelo nosso esforço de obedecer a palavra, mas é pela fé, tá? Então aqui diz 2,16: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Não é pelo seu esforço de guardar o mandamento de Deus, né, é que você é justificado, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Irmãos, não é penoso guardar os mandamentos do Senhor. Para nós não é penoso, porque não é pelas obras da lei, mas é pela nossa fé em Cristo Jesus, tá? Deixa-me ver, né, onde eu estou. 16. Bom, então Gálatas, pela pregação da fé, Gálatas 1, 6 a 9, diz assim, deixa-me ver, Gálatas 6: admira-me que estejais passando tão depressa daquele vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Que é esse outro evangelho que Paulo estava, né, tão indignado, porque os gálatas, né, foram tão facilmente enganados. Paulo, né, com muito amor, lhes transmitiu a palavra, lhes tirou, né, do mundo para servir a Deus, né, gerou eles pela vida de Deus. De repente vem alguém dizer para eles: não, vocês têm que, para serem justificados, vocês ainda precisam guardar a lei de Moisés, vocês precisam praticar a circuncisão, e senão vocês não serão justificados. Irmãos, esse é o outro evangelho. O apóstolo Paulo não pregou esse evangelho para eles. Então eles todos voltaram pelo esforço humano, tentaram guardar a lei. Irmãos, esse não é o caminho. Esse é o caminho, irmãos, de um reino sem vida. Nós somos introduzidos por Cristo para um reino governado pela vida de Deus, que é a igreja. Nós estamos aqui, irmãos, na igreja. Nós temos a palavra da vida, nós temos a comunhão da vida, a circulação da vida, e essa palavra está nos dando poder, nos dando vida, nos dando força e nos dando amor para viver essa vida da igreja tão maravilhosa. Você vai largar isso para voltar com seu esforço humano tentar guardar a palavra de Deus? É tolice, irmãos, isso é tolice. Por isso, né, Paulo fala: admira-me que estejais passando tão depressa
daquilo que nos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Não vamos cair nessa, irmãos. Não é meramente regra de conduta, porque senão estaríamos voltando para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos escolher a vida. Não escolhemos a morte. Ó Senhor Jesus. Todo que é nascido de Deus vence o mundo pela fé. O mundo sistematizado nos ensina a usar a nossa capacidade. E o mundo, né? O mundo hoje, o melhor do mundo, né, é pela meritocracia, né? É pelo nosso mérito, tudo é pelo nosso mérito. Mas, irmãos, na vida espiritual não é isso. Em nossa capacidade, irmãos, não temos como amar a Deus e os irmãos. Assim, a nossa fé vence o mundo, pois quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. João capítulo 3, versículo 36. Irmãos, Senhor nos deu esse caminho, é só crer. Quem crê tem a vida eterna. E quem tem a vida eterna, né, e alimentado pela palavra da vida eterna, irmão, vai ter força para amar os irmãos. Então esta vida sim nos faz vencer esse mundo sistematizado. Agora vamos seguir mais um pouco. Versículos 6 a 8. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho no céu. Vocês estão vendo que essa parte do texto está entre colchetes. E essa parte que está entre colchetes não há no manuscrito original, tá? Aqui diz assim: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra. Então, manuscritos originais não tem essa parte. Mas também não está errado. No céu nós temos o Pai, a Palavra que é Cristo e o Espírito Santo, tá? Mas vamos voltar a atenção para o testemunho, os 3 que dão testemunho na terra. Quem são os 3 que dão testemunho na terra? O Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Irmãos, essa parte aqui é difícil de explicar. Então, se 1 João não é fácil de falar. Se eu falar de uma maneira convencional, eu não tenho muito o que falar, não é? Tudo que eu posso falar é: irmãos, vamos amar uns aos outros, certo? E Deus é amor, Ele nos deu a sua vida, e essa vida nos faz amar, tal, e acabou. Não tenho muito mais o que falar sobre isso. Mas graças a Deus o Senhor tem nos aberto tanta revelação. O Senhor tem nos dado, né, caminho para praticar essa palavra. E também aqui a mesma coisa. Irmão, todos os mestres da Bíblia tiveram muita dificuldade de explicar isso, de interpretar isso. Que são esses 3, né? O Espírito, a água e o sangue. E especialmente a água. Água, como explica? Que água é essa? Tá? Então, o conceito geral das interpretações, né, acerca da água, eles querem dizer que é a água do batismo de Jesus Cristo. Quando Jesus foi batizado, aí ele começou
o seu ministério na terra, tá? Então, o Espírito não tem problema. O Espírito, a água seria a água do batismo, pelo qual Jesus passou a ministrar na terra, né? Então, e Cristo veio como sumo sacerdote, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Eu já li esses versículos muitas vezes, está em Hebreus 9, versículos 11 e 12. Então nós temos o Espírito, talvez não haja tanta dificuldade em interpretar, Espírito é de Espírito. A água sim, temos muita dificuldade de interpretar a água aqui, e também o sangue. O sangue, nós sabemos que é o sangue derramado por Jesus para executar, realizar a eterna redenção por nós. Realmente, o sangue é um dos que dão testemunho para nós, certo? Mas e a água? Eu não fiquei muito convencido não que seja a água do batismo de Jesus, né? Mas eu também não quero falar contra, tá bom? Pode ser que tenham razão nisso,